Você já parou para pensar em como começa o seu dia? Muitos de nós acordamos e imediatamente pegamos o celular. Checamos mensagens, olhamos as redes sociais, planejamos compromissos. Mas será que estamos começando da forma certa? A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós vivemos em uma correria constante, onde as demandas do dia parecem nos engolir antes mesmo de sairmos da cama. Há algo profundamente transformador que acontece quando você escolhe convidar o Espírito Santo antes de qualquer outra coisa. Antes das conversas, antes das preocupações, antes das decisões. Quando você abre os olhos e sua primeira palavra é para Deus, quando sua primeira intenção é buscar sua presença, tudo muda. O problema que muitos enfrentam é justamente este. Começam o dia sem direção espiritual, sem proteção divina, sem a sabedoria que só vem do alto. Quantas vezes você saiu de casa apressado, sem orar, e o dia todo pareceu uma batalha? Quantas decisões precipitadas foram tomadas porque você não parou para ouvir a voz do Espírito Santo? Nós precisamos entender algo fundamental. O inimigo não espera você estar pronto para atacar. Ele age nas brechas, nos momentos de descuido, quando estamos desprotegidos espiritualmente. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos alerta, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta não é uma batalha física, mas espiritual, e você não pode entrar em uma guerra sem seu comandante. Pense na sua manhã como uma porta. Quando você convida o Espírito Santo primeiro, você está colocando um guardião nessa porta. Tudo que tentar entrar no seu dia precisa passar por ele. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus nos prometeu: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você percebe a promessa aqui? O Espírito Santo não é apenas uma presença distante, ele é seu mestre, seu conselheiro, aquele que te lembra das palavras de Jesus exatamente quando você precisa. Mas como isso funciona na prática? Quando você acorda e antes de pensar em qualquer outra coisa, você diz: Espírito Santo, seja bem-vindo neste dia. Algo sobrenatural acontece. Você está declarando senhorio. Você está reconhecendo que sem ele, você não pode nada. Jesus mesmo disse em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta é uma verdade que precisa descer do intelecto para o coração. Sem Cristo, sem o Espírito Santo habitando em nós e nos guiando, nossas obras são vãs, nossos esforços são limitados, nossas vitórias são temporárias. Você deve começar cada manhã reconhecendo sua dependência total de Deus. Não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Salmos, capítulo 127, versículo 1 declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode trabalhar o dia inteiro, se esforçar ao máximo, mas se o Espírito Santo não estiver guiando seus passos, você estará construindo sobre a areia. É importante que você entenda que convidar o Espírito Santo não é apenas uma formalidade religiosa, é uma necessidade vital. Como você esperaria atravessar um deserto sem água? Como navegaria em um oceano sem bússola? O Espírito Santo é sua água viva, sua direção certa. Lembre-se do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
Esses são filhos de Deus. Ser guiado não é opcional para quem deseja viver uma vida vitoriosa. Você deve buscar essa direção conscientemente, intencionalmente. Quando você convida o Espírito Santo primeiro, você está dizendo: Senhor, eu não confio apenas nas minhas forças, eu preciso da tua sabedoria. E Deus honra essa humildade. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos assegura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há uma graça especial reservada para aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. Pense em como seria diferente se cada decisão do seu dia fosse filtrada pelo Espírito Santo. Aquela palavra que você estava prestes a falar em um momento de raiva, o Espírito Santo te freia. Aquele caminho que parecia bom aos seus olhos, mas levaria à destruição, o Espírito Santo te redireciona. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, adverte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você não pode confiar apenas no que parece certo. Você precisa da confirmação divina, da paz que só o Espírito Santo pode dar. Há poder tremendo em começar o dia na presença de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 31, promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando você convida o Espírito Santo primeiro, você está esperando no Senhor. Você está dizendo: antes de correr para as minhas atividades, eu espero em Ti. E nessa espera, você é renovado. Suas forças são restauradas, sua visão é clarificada, seu coração é preparado. Convidar o Espírito Santo primeiro não é complicado, não requer rituais elaborados ou orações intermináveis. Requer um coração sincero e uma decisão firme. Quando você acorda, antes de qualquer coisa, você pode simplesmente dizer: Espírito Santo, eu te convido para este dia. Guia-me, ensina-me, protege-me, e ele virá. Jesus garantiu em Lucas capítulo 11, versículo 13: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você percebe? Deus está mais disposto a dar o Espírito Santo do que você está em pedir. Ele está esperando esse convite. Quando você faz isso consistentemente, dia após dia, sua vida muda. Você começa a perceber sua voz com mais clareza. Você sente sua direção com mais certeza. Você experimenta sua proteção de forma tangível. Salmos capítulo 32, versículo 8 declara: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Esta é a promessa de Deus para você. Ele quer te instruir, te ensinar, te guiar. Mas você precisa dar espaço para que Ele faça isso. E esse espaço começa na primeira hora do dia. Então, neste momento, vamos juntos a Deus em oração. Vamos convidar o Espírito Santo para que Ele tome controle total das nossas vidas, começando por este dia. Pai Celestial, eu venho à Tua presença neste momento, com um coração grato e necessitado. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nunca dorme nem cochila para cuidar dos seus filhos. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Sem a Tua direção, eu estou perdido. Sem a Tua proteção, eu estou vulnerável. E é por isso que eu venho agora, logo no início deste dia, para convidar o Espírito Santo para habitar em mim, para me guiar, para me ensinar. Senhor, Tu sabes de cada desafio que eu vou enfrentar hoje. Tu conheces cada conversa que eu vou ter, cada decisão que eu vou precisar tomar, cada tentação que vai cruzar o meu caminho. Nada Te é oculto, Pai. Tu vês o fim desde o princípio. E é por isso que eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso do Espírito Santo me dirigindo a cada passo. Tu conheces as intenções do meu coração, as minhas fraquezas,
as áreas onde eu sou mais vulnerável, e mesmo assim, tu me amas e desejas me ajudar. Espírito Santo, eu te convido agora para este dia. Vem habitar em mim de forma plena. Vem tomar controle dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. Senhor, eu oro para que tu me ensines o caminho que devo seguir. Que em cada encruzilhada, em cada momento de dúvida, eu possa ouvir tua voz suave me dizendo: este é o caminho, anda por ele. Pai, ajuda-me a ser sensível à tua voz, que eu não endureça meu coração, mas que eu esteja sempre pronto para obedecer tua direção. Senhor, eu peço que tu me dês discernimento espiritual, que eu possa distinguir entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Espírito Santo, eu oro para que tu sejas meu consolador hoje. Nos momentos de ansiedade, traz tua paz. Nos momentos de medo, traz tua coragem. Nos momentos de tristeza, traz tua alegria. Senhor, eu sei que o mundo vai tentar roubar minha paz, mas eu declaro que a paz que tu dás é diferente da paz que o mundo oferece. A tua paz é permanente, é profunda, é sobrenatural. Pai, ajuda-me a proteger essa paz, que eu não permita que as circunstâncias externas determinem meu estado interior. Que minha paz esteja fundamentada em ti, não nas situações ao meu redor. Eu declaro que este dia pertence ao Senhor. Eu creio que cada momento está sob teu controle soberano. Eu confio que tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem, porque eu te amo e fui chamado segundo o teu propósito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu me apego a esta promessa agora. Mesmo que eu não entenda tudo o que vai acontecer hoje, eu confio que tu estás no controle. Eu declaro proteção divina sobre minha vida. Salmos capítulo 91, versículo 11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Senhor, eu creio que teus anjos estão acampados ao meu redor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Todo plano do inimigo para me destruir está cancelado agora, em nome de Jesus. Eu declaro que eu ando debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. O inimigo não tem autoridade sobre minha vida, sobre minha mente, sobre minha família. Eu pertenço a Jesus e Ele é meu protetor. Eu creio que o Espírito Santo vai me dar as palavras certas no momento certo. Que quando eu abrir minha boca não serei eu quem fala, mas o Espírito do Pai falando através de mim. Senhor, eu oro para que minhas palavras sejam temperadas com graça, que elas edifiquem e não destruam, que elas tragam vida e não morte, que eu seja instrumento de paz onde há conflito, de esperança onde há desespero, de amor onde há ódio. Pai, eu também oro pela minha família neste dia. Eu peço proteção divina sobre cada um dos meus filhos, onde quer que eles estejam. Que teus anjos os guardem no caminho da escola, do trabalho, em todos os lugares que eles pisarem. Senhor, protege suas mentes de toda influência maligna. Que eles cresçam no conhecimento de Cristo, que eles desenvolvam um relacionamento profundo e pessoal com o Espírito Santo. Eu oro pelo meu cônjuge, que o Senhor fortaleça nosso casamento, que o amor de Cristo seja o fundamento do nosso lar. Senhor, eu oro pelos meus pais, que tu lhes dês saúde, paz e alegria, que eles vejam o cumprimento das tuas promessas em suas vidas. Eu oro também pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho, por aqueles que estão longe de ti. Senhor, usa-me como instrumento para alcançá-los. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Que eles vejam Jesus em mim, não por palavras apenas, mas por atitudes, por amor genuíno, por compaixão verdadeira. Pai,
Eu oro por restauração para aqueles que estão com o coração partido, que o Espírito Santo seja o bálsamo que cura suas feridas. Eu oro por direção para aqueles que estão perdidos, que não sabem qual caminho seguir, que tu ilumines o caminho deles, que tu lhes mostres a saída. Espírito Santo, eu me rendo completamente a ti neste dia. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se houver planos que eu fiz que não estão alinhados com tua vontade, eu peço que tu os desmanche. Se houver portas que eu quero abrir, mas tu queres fechar, dá-me graça para aceitar. Se houver portas que eu tenho medo de atravessar, mas tu estás me chamando para passar, dá-me coragem. Senhor, eu confio em ti de todo o meu coração. Eu não me apoio no meu próprio entendimento. Em todos os meus caminhos, eu te reconheço, e eu creio que tu endireitarás as minhas veredas. Obrigado, Pai, porque tu és fiel. Obrigado porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque eu posso começar este dia sabendo que não estou sozinho, que o Espírito Santo está comigo, em mim e ao meu redor. Eu reafirmo minha confiança total em ti. Eu sei que este dia será abençoado porque ele começou aos teus pés, na tua presença, com o Espírito Santo sendo convidado primeiro. Tudo que vier depois está sob teu controle. Eu descanso nessa certeza, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo que vier depois está sob teu controle. Eu descanso nessa certeza, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se sempre das palavras de Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E também de João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quando você convida o Espírito Santo primeiro, você está garantindo que suas veredas serão endireitadas, que você será ensinado, Este não é apenas mais um dia. Este é um dia sob a direção do Espírito Santo. E dias assim são dias de vitória, dias de paz, dias de propósito. Você não está sozinho, o Consolador está com você. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe.